Bom dia, você está assistindo ao Senado Agora. A comissão do impeachment aprovou nesta quinta-feira o relatório do senador Antônio Anastasia, que recomenda a cassação do mandato da presidente afastada Dilma Rousseff por crime de responsabilidade. A reunião começou com 43 minutos de atraso. A expectativa era de que somente os líderes poderiam falar, mas ao abrir a reunião, o presidente da comissão avisou que os membros titulares teriam direito à palavra. Foi o encerramento do trabalho na comissão especial do impeachment. Vivemos aqui nesta comissão um momento histórico de importância ímpar que põe à prova nossos compromissos com os valores mais altos que devem orientar a prática política e, por essa razão, põe sobre nós uma responsabilidade imensa. O resultado já era previsível. Os integrantes da comissão especial confirmaram a posição adotada ao longo dos trabalhos. A maioria apoiou o relator a favor do impeachment. Materializa todos os fatos que estão relacionados com os crimes cometidos pela presidente afastada, que, se Deus quiser, em poucos dias entrará já para a história como uma ex-presidente. A lei de responsabilidade fiscal foi claramente ferida. O verdadeiro crime que julgamos é o pior deles. É o crime contra a decência de uma nação. Um crime que atinge do mais pobre ao mais rico. É a falta de transparência de uma gestão que fraudou, mentiu e iludiu. A tensão ficou por conta da decisão do presidente da comissão de retirar da ata referências negativas ao relatório do senador Anastasia. Determino, como tenho feito sempre, que a taquigrafia tira a palavra relatório fraudulento. Vossa Excelência não pode censurar a nossa opinião, que eu quero que fique registrado para a história. É fraude, fraude, fraude. Quando chamar a senhora presidenta de criminosa, eu mandei retirar. Mas não é um ataque ao senador Anastasia. Senhor presidente, não mandei retirar. Não, senhor presidente, relatório. Senhor presidente. Os apoiadores da presidente afastada consideram que não houve crime de responsabilidade, que o julgamento é completamente político e que o processo é um golpe. E dizem que ainda esperam reverter o resultado no plenário. Da mesma forma que a ordem de Olímpio Mourão Filho, em 64, para que a 4ª Divisão do Exército avançasse sobre o Rio de Janeiro, com todo respeito ao relator, o relatório de Vossa Excelência equivale historicamente a essa ordem. Ele, na verdade, expressa a senha para um golpe. Vossa Excelência não conseguiu demonstrar onde estava a ilegalidade, posto que ele atende sim ao artigo 4º da lei orçamentária e atende também à lei de responsabilidade fiscal, leis que têm que ser analisadas concomitantemente. Por isso é golpe. E não é um golpe contra a Dilma, não é um golpe contra o PT, não é um golpe contra o Lula. É um golpe contra os 54 milhões de brasileiros que votaram na presidenta Dilma. Apesar de toda a propaganda de que isso é impeachment, não é golpe, a maioria do povo brasileiro sabe que isso é um golpe, sabe que isso é uma afronta grave à Constituição da República. Agora o embate é no plenário do Senado, sob o comando do presidente do Supremo Tribunal Federal. Será na terça-feira e deve atravessar a madrugada. 1h30 depois que a comissão votou, o parecer do impeachment foi lido em plenário. O parecer vai à publicação para os devidos fins legais e regimentais. A leitura permite a contagem de prazo para a votação na próxima terça-feira. Em reunião com o ministro do STF, Ricardo Lewandowski, que vai presidir a sessão, os senadores definiram os procedimentos. A sessão começa às 9 da manhã. Primeiro fala o relator por 30 minutos. Em seguida, os outros senadores por 10 minutos cada, de acordo com a ordem de inscrição. Acusação e defesa terão meia hora cada uma. A previsão é que essa segunda fase do impeachment em plenário leve entre 15 e 20 horas e termine na quarta-feira de manhã. Haverá intervalos de 1 hora a cada 4 horas de sessão. A votação será no painel eletrônico. Se a maioria dos senadores presentes concordar com o relatório de Anastasia, será marcado o julgamento final da presidente afastada. Ele está previsto para o fim de agosto. Havia uma expectativa de que a data fosse definida na reunião desta quinta-feira, mas o ministro Ricardo Lewandowski não quis se adiantar.
não tocamos em nada que diga respeito a uma possível futura sessão de julgamento, porque isso só poderá ser decidido a partir do dia 9, se for o caso. A única decisão sobre o possível julgamento final foi o número de testemunhas, fixado em 6 para cada lado. Está prevista para daqui a pouco, às 9 horas, sessão plenária do Senado, dedicada aos discursos dos parlamentares. Você acompanha outras notícias na nossa página na internet ou aqui nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação. centavos. Em relação a investimentos, o relatório estabelece prioridade para os programas Minha Casa, Minha Vida e Bolsa Família, a manutenção de rodovias e a criação de creches e unidades básicas de saúde. Também define como meta finalizar obras inacabadas, dando preferência às que já têm 50% da execução concluída. Quando temos recursos limitados, é preferível concluir os investimentos já iniciados a aumentar a quantidade de obras sem continuidade. Diante do cenário de crise econômica, o relator incorporou ao texto mecanismo de limitação de despesas que consta em proposta de emenda à Constituição enviada ao Congresso pelo presidente interino Michel Temer. Assim, o teto de gastos primários do governo para 2017 pode ser o total de despesas deste ano, incluídos os restos a pagar, corrigido pela inflação. O mecanismo da PEC exerce controle apenas na execução da despesa pública. E aí, propomos, no entanto, que também a elaboração e a aprovação do projeto de lei orçamentária de 2017 seguirão o mesmo princípio. Com menos de 20% das propriedades agrícolas cobertas, o Brasil é um país que apresenta um baixo índice de seguro rural. A Comissão de Agricultura ouviu hoje representantes do setor privado para entender as dificuldades da atividade no país e os riscos para os agricultores. O representante da Confederação Nacional da Agricultura, Pedro Loyola, afirmou que a política de seguro agrícola no Brasil não recebe a atenção necessária do governo federal. Faltam recursos e previsibilidade. Nos países onde funciona seguro agrícola no mundo, Estados Unidos, Canadá, México, Espanha, o Estado tem um forte papel, né? O papel de ter recurso de subvenção. Aqui no país nós temos apenas 400 milhões de reais para seguro. Isso não dá nem para 10% da área agrícola do país, enquanto que nos Estados Unidos 90% dos produtores têm seguro agrícola. Vadi Cury, representante da Federação Nacional de Seguro Rural, afirma que a garantia da produção faz parte da política de segurança alimentar do país. Segundo ele, o seguro se torna ainda mais importante frente aos eventos climáticos dos últimos anos. O clima desses últimos anos foram severos na agricultura. Você tem, de fato, perdas acentuadas, quer em soja, Goiás, que é onde você tinha o milho safrinha bom, você está tendo perda. Mato Grosso também você vem com perdas, a região norte e a região sul, tudo isso levando, de fato, para a nossa agricultura, indicando que o seguro agrícola ele pode ser uma solução na mitigação dessas perdas e uma solução na gestão de custos dos agricultores. Os senadores afirmaram que é necessário compartilhar o custo do seguro e reforçar o sistema no Brasil. A área econômica tem que ver o seguro como um investimento, né? E nós nunca conseguimos, você vê, uma safra de 160 bilhões de reais, o máximo que se conseguiu colocar aqui é 700, 800 milhões de reais. Quer dizer, é muito pouco, e é muito pouco as pessoas que têm acesso a esse seguro. Nós temos que encontrar um caminho de compartilhamento do custo do seguro, porque não é justo que recaia todo o custo do seguro sobre os ombros do produtor rural, e compartilhar o custo do seguro entre os fornecedores de insumo, entre o produtor e o próprio governo, que aí reduz a sua participação no processo. Outras notícias na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela audiência e continue com a nossa programação.